Quando você vai numa padaria comprar leite, comprar pão ou qualquer outro produto, você, ao pagar por essa compra, você recebe um cupom fiscal comprovando a transação comercial. Ali vem o valor que você pagou, o que você comprou e até mesmo o percentual do imposto pago sobre aquele produto adquirido. Quando você vai num restaurante, que é almoçar ou jantar, fazer uma refeição, você paga pelaquela refeição, na boca do caixa, recebe um comprovante de pagamento, um cupom fiscal. Quando você vai numa casa lotérica fazer uma aposta dessas tipo Mega Sena, você preenche uma cédulazinha com os números escolhidos, os quais você entende ser da sorte, os números que você vai apostar. E a atendente, ao conferir aqueles números, ao computar aqueles números, ela te emite um comprovante que você fez aquela aposta e jogou aqueles números. Até no jogo de bicho, que é uma atividade considerada contravenção, ou seja, uma atividade às margens da lei, quando a pessoa vai fazer a fezinha no jogo de bicho, ela recebe um comprovante da sua aposta. E é assim em todas as transações comerciais que existem no Brasil. Aí eu te pergunto, por que o cidadão brasileiro, o eleitor, não pode ver o comprovante de sua votação quando no período eleitoral? Por quê? Por que as urnas eletrônicas e esse sistema de votação é defendido como se fosse uma sumidade, como se fosse uma coisa santa, que não pudesse sequer ser alvo de crítica ou desconfiança? Por que essa preocupação em não permitir que o eleitor veja em quem ele votou? E quando eu falo ver em quem votou, é de acordo com as urnas modernas que existem no Paraguai. A urna eletrônica, de um lado, o eleitor vota, tem um visorzinho com vidro em que parece um ticketzinho afirmando os candidatos escolhidos pelo eleitor. Ele não leva aquele ticket para casa, ele apenas visualiza, aperta o botãozinho, aquele papel, aquele comprovante cai numa urna, do lado uma urna na lateral, para conferências futuras, caso seja necessário. Aonde está o mal? Onde está o mal nisso? Mas eu vejo os ministros do Supremo Tribunal Federal que cooptou alguns segmentos da sociedade civil para, juntamente com eles, atacar quem quer transparência no processo eleitoral. Transparência é o que o presidente Bolsonaro pede e que a maioria dos brasileiros querem, apenas transparência. É uma mentira quando dizem que a gente quer a volta do voto impresso, o voto do marca-x. Não, não é isso. É uma mentira. Aliás, essa mentira foi disseminada pelo ministro Barroso, quando estava à frente do Superior Tribunal Eleitoral. O que a gente quer é transparência. A gente não quer nada além disso. Muitos falam, essa esquerda maldita, malsã, canalha e desonesta, que abarca toda essa gente, fala que nós, ao defendermos um voto auditável, a modernização das urnas eletrônicas e a transparência no processo eleitoral, nós estamos dando um golpe. Não, a gente não precisa dar golpe. Nós não precisamos dar golpe. Nós somos a maioria esmagadora. E nós temos número suficiente para eleger e reeleger quem a gente quiser nesse país, nós da direita. Nós não estamos trabalhando para dar um golpe. A nossa pretensão é dar um contragolpe.
A nossa pretensão não é dar um golpe, é dar um contragolpe, porque golpe é o que o Brasil está sofrendo. Nessa parceria nefasta entre Superior Tribunal Eleitoral e o Supremo Tribunal Federal, endossado pela banda podre da imprensa, pela classe lacaia e canalha da política, os vendilhões e descarados da banda podre da classe artística se hermanaram para criar essa narrativa que não está levando eles a nada e a lugar nenhum. Golpe? Nós não precisamos de dar golpe. Repito, nós vamos dar um contragolpe para derrubar o golpe que foi dado. E a nossa forma de dar o contragolpe é sobre as regras democráticas e sobre a legislação das leis eleitorais. O nosso contragolpe vai ser no dia da votação e nas urnas, em que nós vamos votar em massa, sair de casa, priorizar esse dia como um dia D para o Brasil. Nós não vamos dar golpe. O golpe já foi dado pelo Supremo Tribunal Federal e o TSE. Nós vamos dar um contragolpe para desratizar o Brasil, tomar o Brasil de volta, não permitir que essa gente faça o que eles querem fazer, criar aqui uma ditadura brutal. Aliás, nós já temos em curso no Brasil uma ditadura de toga, a pior das ditaduras, capitaneada pelo Supremo Tribunal Federal. Entenda-se, os ministros que compõem a corte. Nós não temos liberdade verdadeira no Brasil, como também não temos democracia. O que nós temos é um projeto a ser trabalhado de liberdade e democracia. E que essa gente insiste em querer sabotar. Tentam a todo custo desqualificar todo e qualquer movimento cívico que é feito em prol do Brasil. Se nós, brasileiros, conservadores de direita, saímos às ruas de forma pacífica, legítima, ordeira, portando bandeiras, vestindo de verde e amarelo, famílias inteiras, sem quebrar uma planta no jardim ou depredar patrimônio público ou privado, sem mesmo atacar autoridades policiais, ainda assim somos chamados de antidemocráticos. Ainda assim nos atacam, nos chamando de fascista. Inclusive, a gente tem o desprazer de receber esse adjetivo vindo de ministros do Supremo Tribunal Federal. Essa agressão e esse desrespeito. Esse Brasil nos pertence. Essa gente que se irmanou, que se juntou, que hoje faz coro ao TSE, ao Supremo Tribunal Federal, são viúvas. Viúvas da corrupção, viúvas da roubalheira, órfãos de Lula. Gente que está vivendo a sua mais profunda crise de abstinência, abstinência de poder, dinheiro, sacanagem e influência. Todos sabemos que o governo de Bolsonaro é um governo que age com austeridade, que respeita o erário público, que veio para servir o Brasil e não se servir do Brasil, que é temente a Deus, tem respeito à família, tem espírito patriótico, e isso incomoda essa gente. Acima de tudo, é um governo que não rouba e não deixa roubar. E essa gente que nunca trabalhou, que sempre viveu às custas do sangue, do suor e dos recursos públicos produzidos por esses milhões de brasileiros, estão incomodados. Nos vê como inimigos, querendo a nossa jugular, querendo pegar em nosso pescoço, coisa que Bolsonaro não permite. No dia de hoje, esses esquerdopatas, sem noção, descerebrados, resolveram ler a tal carta pró-democracia, que colecionou lá, se eu não me engano, 500 mil, 600 mil assinaturas eletrônicas. E hoje esse bando de urubu tiraram o dia 11 de agosto para ler essa carta, fazer um movimento, alegando eles ser um movimento pró-democracia. Mas pelas pessoas que estavam ali participando, as subcelebridades e subpolíticos, a gente vê que esse movimento não é um movimento pró-democracia, mas sim um movimento pró-Lula
e uma apologia ao crime, à roubalheira, à corrupção e ao preconceito. O que a gente viu através dessa manifestação no dia de hoje, através dessa leitura, a leitura dessa carta, foi uma coisa grotesca, uma coisa pequena, baixa, tosca. O que se viu ali, na meia dúzia de ratos pingados desses movimentos, são sindicalistas, estudantes da UNE, aqueles estudantes, aquela entidade, a UNES, que é tocada por estudantes que nunca passa de ano, está ali 30 anos fazendo o mesmo curso, viraram militantes profissionais, sindicatos que estão minguando porque não pode mais se apoderar daquele repasse sindical, a verba sindical, que o governo antes de Bolsonaro fez questão de tirar e fez certo. A classe artística, a banda podre da classe artística, que perdeu a Lei Rouanet, a banda podre da classe da imprensa, da velha e viciada imprensa, que perdeu uma boa parte considerável das verbas de publicidade. Ou seja, essa gente não está brigando pelo Brasil. Essa gente está brigando por eles. Pelo luxo e pela luxúria deles. A manifestação de hoje, feita por eles, mostra que eles são fracos, indignos, patéticos. Estão na contramão da realidade e não conseguem convencer ninguém, além dessa meia dúzia de pessoas sem cérebro que os cercam, que insiste em querer acompanhá-los. Não sei se por sonceira ou cinismo. Talvez até se locopletaram no passado recente das roubalheiras do PT e da esquerda. Então, minha amiga e meu amigo, nós da direita conservadora não abrimos mão de lutar por verdadeira liberdade e democracia. Nós, da direita conservadora, não queremos o Supremo Tribunal fechado. Não queremos AI-5. Não, a gente quer democracia vibrante, plena e verdadeira. O que nós queremos no Supremo Tribunal Federal é que a atual composição de ministros possa desinfectar aquele ambiente, até para que a própria corte possa se fortalecer. Porque enquanto esses ministros estiverem à frente daquela casa, ela estará de quatro e será sempre alvo de críticas e de vergonha. Voltando a falar do sistema eleitoral brasileiro. A urna por si só não é perigo, embora ela requeira uma modernização. Mas ainda assim ela não é perigo. Perigo é quem a opera. Perigo é quem está por trás dela. Basta ver que o atual presidente do TSE, Edson Fachin, é militante convicto e juramentado do PT. Pediu voto para Dilma. Foi advogado do MST, facção criminosa que aterroriza o campo e a cidade. E é o mesmo ministro que criou manobras para descondenar o Lula, o possibilitando a disputar as eleições para presidente como se fosse uma pessoa normal, e não é. Então, o risco maior não é a urna por si só, mas sim essa gente que está por trás dela. Fachin, Lewandowski, Alexandre de Moraes. Essa gente não é séria, não é para ser levada a séria. O comportamento deles beira a fanfarronice, beira a lesão à pátria. Não agem como um colegiado de magistrados, mas sim como uma milícia de togas, a fazer da nossa mais alta corte, Supremo Tribunal Federal, uma cracolândia jurídica, ou um puxadinho do PT, uma espécie de Instituto Lula, defendendo cegamente a esquerda e a sua ideologia, deixando de lado o seu verdadeiro papel, que é defender e se fazer guardião da nossa Constituição. Mas eles se limitam a fazer papel de militantes judicial, militantes de toga. E isso é vergonhoso e preocupante para a democracia que se desenha
Nós vamos ganhar essa, nós vamos ganhar essa eleição, sim, de acordo com o calendário eleitoral. O Bolsonaro será reeleito, sim, ainda no primeiro turno, ainda que essa gente não queira. Eu sei que a vontade deles, ou imagino que a vontade deles é desfigurar os resultados das urnas, desfigurar a vontade popular, criando um cenário favorável para aqueles que representam o seu segmento. Os esquerdopatas, leia-se Lula, o ladrão de 9 dedos. Mas isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Mesmo porque eu acho que esses ministros e esses segmentos não têm vergonha na cara, não têm respeito, mas em dados momentos têm um pingo de juízo. E querer descaracterizar a vontade popular manifestada nas urnas por parte dos brasileiros é querer colocar fogo no Brasil. E se isso acontecer, imagino eu que eles pagarão um alto preço. Quando se arrepender, vai ser tarde demais e não terão aonde se esconder. Então eu acredito que está na hora de todos nós, direita e esquerda, pensar no bem do Brasil. Defender os seus pontos de vista sobre a égide da democracia, da liberdade de expressão, mas todos no mesmo objetivo, pensar no Brasil. Aquele que pensa que vai sabotar o nosso sonho de fazer do Brasil um grande país, da nossa gente uma grande nação, pode quebrar a cara. E quando descobrir que errou, vai ser tarde demais. Porque o povo brasileiro não vai aceitar nenhum tipo de sabotagem que venha descaracterizar a sua vontade manifestada nas urnas. Não podem, esses homens não podem subestimar o poder da reação, o poder de reação dos brasileiros, não pode subestimar o perigo. Querer subestimar os brasileiros, querer achar que os brasileiros não podem reagir a qualquer tentativa insana, é o mesmo que abrir a garrafa para o diabo sair. E lá para dentro, quando sair, não voltará nunca mais. Juízo é bom e não faz mal para ninguém. O que nós queremos são eleições livres e transparentes. E ganhe aquele que a população escolher na sua maioria. Fora isso, é golpe. E para fechar, nós na direita estamos indo para a rua agora no dia 7 de setembro, dia em que se comemora a independência do Brasil, porém é um dia especial, é um 7 de setembro especial, é o dia em que se comemora o bicentenário, 200 anos da nossa independência. Independência entre aspas, porque ela não é verdadeira, nós ainda estamos trabalhando, estamos buscando. E nesse dia nós vamos mostrar para esses esquerdopatas o que é uma manifestação popular ordeira. Vamos mostrar que 7 de setembro será gigante e será também um despertar patriótico, esse sim, em prol do Brasil e da democracia. Minha amiga e meu amigo, curta, comente e compartilhe esse vídeo ao máximo e se inscreva no meu canal no YouTube. Cabo Elson.